Muito bem, então, pessoal, estamos aqui com mais uma edição do Tríade Podcast. Eu sou Marcelo Fassbinder e ninguém faz nada sozinho. Quero agradecer desde já o nosso amigo aqui que está no áudio, captação de áudio, Johnny da Johnny Studios, né? Um grande parceiro, nosso amigão aí que está nos ajudando sempre, dando esse apoio pra gente aí. E o nosso diretor de vídeo aí, o Luan Possebon. E também no auxílio dos dois aí tá meu filho Gabriel Ávila Fassbinder. Também não posso deixar de esquecer de agradecer também o Alex Cheruti, né, da Cheruti Clínica de Instrumentos. Cheruti Clínica de Instrumentos, que está nos dando apoio aqui no programa. É um cara super bacana, super legal, um excelente profissional que está dando esse apoio aqui no programa Tríade Podcast. E hoje eu trouxe um amigo meu. Poxa vida, toda vez eu falo isso, né? Que sempre trago um grande amigo meu, um cara que eu admiro pra caramba. Eu admiro todo mundo. Mas é que todo mundo que eu trago aqui realmente são pessoas que eu gosto demais, né? Que fizeram parte da minha história, da minha vida. E hoje não é diferente, né? Hoje eu trouxe um cara aqui que esse cara é um cara que é um baita de um amigo, um irmão, um parceiro, um cara que é demais. Então eu trouxe aqui o Felipe Mitman. E aí, Felipe, muito obrigado por ter aceito o convite, né, de estar com a gente aqui no programa Tríade Podcast. E agora, para a gente iniciar, eu queria fazer uma pergunta básica para ti. Eu te conheço, né? Eu te conheço, mas tem muita gente que não conhece. Então, cara, te apresenta para nós aí, né? E eu queria já fazer a pergunta seguinte. Sobre a música, primeiramente, que a gente tem muita coisa para falar, né? Eu queria falar sobre a música. A gente tem várias experiências musicais junto, né? Então te apresenta aí e fala como que tu encontrou a música e a música te encontrou. Maravilha. Não esquece de falar que é pai de um filho, pai de mais 2 filhos vindo aí. Tem que dar a ficha, né, cara? Meu amigão, a gente já tava batendo um papo aqui no backstage, né, cara? E é muito bom estar contigo. Pô, cara, eu ver toda a tua aí. história, né? Fazer parte dela e tu fazer parte da minha história é gratificante, né, meu amigo? Porque depois de tantos anos que a gente não se via, né? Pelos destinos da vida, os rumos, a gente poder estar junto aqui hoje, posso dizer que dentro de um sonho teu, né? Dentro de um sonho teu, verdade. que tem tudo a ver contigo. Então, fazer parte de mais um capítulo da tua vida. E sendo ele dentro de um sonho do teu coração, pra mim é gratificante, meu amigo. Então, prazer pro pessoal aí que tá conectado. Felipe. Felipe, eu conheço o Felipe desde muito pequeno, né, Felipe? É verdade. Que idade tu tinha lá quando começou a tocar bateria lá na... Cara, quando a gente começou a tocar junto, eu tinha 13 anos. 13 anos. 13, foi eu a lembro, minha né, idade. Eu lembro aquele adolescente tímido pra caramba. Ô, meu, será que eu tô tocando direito aí? Me fala. Sempre precisando de uma afirmação, né? É claro, meu. Tu olha pros mais velhos, Eu falava assim, relaxa, meu, fica tranquilo, tá tudo certo. Vai, deixa o som rolar, né? Mas isso sempre foi uma coisa. Meu, mas é incrível, porque desde muito cedo, essa é uma das tuas características também, né, meu amigo? Mesmo tu sendo mais velho, já tinha família, já era casado, já tinha os meninos... tu olhava pra mim com um olhar de amigo, né? Mesmo sendo mais velho. Isso pra mim sempre me inspirou muito. E depois poder ter feito isso com outros também é legal. E eu acho que essa é uma esteira do evangelho, né? Legal, que se estende pra vida, e quando a gente coloca isso em prática na música, tu também acaba inspirando e encorajando a muitos outros, né? Legal. Mas, cara, só dando uma voltinha pra trás aí, eu acabei não falando, né? Eu tenho 29 anos. 29 anos. Sou casado há 9 com a Brenda, sou pai de um menino, do Zion, de 1 ano e 10 meses, e a minha esposa tá grávida de gêmeos, né? Olha então, aí, rapaz. Sou procriador também, né, cara? Então Quem diria, essa né? A vibe. Quem diria aquele menino de 13 anos, né? Tímido, né? Agora um homem já, né? É isso aí. Bom, pra quem não sabe, o Felipe é um grande líder, né? É um cara que eu aprendi a admirar, assim, de uma forma muito do bem, assim, porque apesar de tu ser tão novo, Felipe, tu é um cara de um caráter muito especial, sabe? Tu sempre foi um cara que levou muito a sério
as coisas do reino, né? E, pô, cara, só o fato de ser um cara super família, né? Um cara que tá sempre buscando adquirir conhecimento para ser relevante naquilo que tu faz. Pô, isso aí é uma coisa fantástica, né? E, cara, tu teve morando na Alemanha, né? Bom, pra Tive. quem não sabe, o Felipe é o seguinte, ó. Depois de que tu voltou da Alemanha, a gente não falou mais, né? Já faz um tempão, né? Já faz um tempo, cara. Eu fui a primeira vez. Primeiro, obrigado, meu amigo, pelos elogios. Obrigado mesmo, valeu, cara. Pô, amém. Tá acostumado, tá acostumado. Não, obrigado, cara. Obrigado, porque faz bem, né? Quem não gosta, né? Faz bem. Faz Bom, bem. eu agora já vou fazer que nem os caras que atropelam os bate-papo, né? Bom, tu com 13 anos, tu iniciou tocando bateria, né? Sim, cara, com 8. Né? Com Tu 8 tinha me anos. perguntado ali na abertura como é que eu encontrei a música. Eu sempre fui da igreja luterana e a minha igreja não tinha bateria, né? Tinha um violão e um grupo de vocal, assim. Aham. E eu sempre tive um amor pela batera. Cara, não sei se é coisa de criança, de querer bater, fazer barulho, coisa do tipo. E eu pedi muito pro meu pai uma bateria, e era muito caro. Bateria sempre foi caro. Assim como hoje, todos os instrumentos bons são caros, né? Mas na época eu lembro que a batera era mais cara que um violão, por exemplo. E eu pedi uma batera e chegou meu aniversário, meu pai me deu um violão, cara. Tipo Poxa assim, vida, tipo, esquece. E aí esquece eu a comecei bateria. a tentar tocar, eu falei, não rolou, né? Mas depois de um tempo eles se juntaram em família lá, minhas tias e tal, e me surpreenderam com uma batera. E ali o amor por esse instrumento começou. E aí foi onde a gente saiu atrás de um professor de bateria e, por indicação do líder de louvor da igreja luterana de Gravataí, fomos parar ali na D55. Ouvimos muito que é onde hoje eu sou pastor. E a gente, muito tempo, né? A gente tocou ali, né? Crescemos juntos ali, né, cara? Então, tipo, ali a gente chegou por indicação, procurando nomes como o Cabeça, tinha o Bife na época também. Exatamente, lembro. E aí eu lembro que os caras falaram, tem 2 professores aqui, tem o Cabeça e tem o Bife. E eu escolhi pelo nome. Falei, qual que é o nome mais legal? Tipo assim, pra mim, o nome mais legal foi Cabeça. Então eu escolhi sem conhecer ninguém, né? Mal sabia eu que ali se iniciava uma história que dura até hoje, né? Uma amizade de muito tempo. E um excelente professor e um cara que, além de ser um músico com excelência, né? É um cara também de um caráter impecável, né? Sim, cara. Um cara muito, muito legal. Eu sou muito, muito fã do Cabeça, né? E que legal, né? Assim como eu falei de ti, Marcelo, essa questão de olhar para o mais novo e não oferecer um olhar ou uma caminhada de tu é meu aprendiz, mas sim, tu é meu amigo, o Cabeça também teve isso. E ele tem, né? Tem isso, sim. E aí eu lembro que com 8 anos não eram aulas de bateria, eram verdadeiras mentorias, verdadeiros discipulados, muita troca de vida. Uma aula pra vida, né? Uma aula pra vida, cara. Foi me formando, foi me cuidando, sendo meu amigo, me formando como músico, me incentivando a isso também, buscar excelência. E, cara, além disso, uma vontade legal de, em olhando para aquele cara, querer ter alguma coisa parecida. Tipo, cara, ele carrega alguma coisa. Então essa inspiração foi muito legal de poder ter recebido também, né? Bacana que o Cabeça, né? O Cabeça é o Daniel Nunes. Da Cabeça Musical, né? O Cabeça é um cara que, além de ser um professor de bateria, ele sempre teve aquele desejo de... Ele sempre teve meio que uma coisa de liderança, né, com ele, né? De influenciar as pessoas, né? Então eu lembro que ele estava sempre rodeado, né? Sempre rodeado de pessoas, né? Então isso é uma coisa que sempre me chamou muita atenção, né? O fato de ele ser a pessoa que ele sempre teve esse tino, né, para liderar também, né? Então, pô, que escola boa que tu teve, né? Bah, maravilhosa. Depois, por a gente foi tocar disso, a gente foi tocar junto. Foi tocar junto, né? Tu, com 13 anos, eu lembro como se fosse hoje, cara. Todo preocupado. Bah, cara, aí, ó, tu me fala se eu... Tá certo? Tu acha que eu errei alguma coisa? E eu, relaxa, meu, tá tudo certo. É verdade, tá cara. Tudo beleza. Tempo bom, né, Felipe? Maravilhoso. Quantas vezes, né, cara, a gente tocou dentro da igreja, também algumas agendas fora, né, tocando com a galera e... Foi muito bom. Aquele começo, né, pô, tu é um menino. Aí tu olha pro cara mais velho,
tu fica com aquela questão de eu preciso que ele saiba que eu toquei bem para que ele tenha alegria em tocar comigo de novo. Tu tem esse pensamento quando tu é bem novo, né, cara? Com certeza. Mas é exatamente isso. Tu cruzar com pessoas que têm o interesse real em... Cara, não tem a ver com a tua performance, tem a ver com a caminhada. É verdade. Putz, cara, aí a performance, ela vai ser excelente, vai ser uma consequência, mas o que vem em primeiro lugar tem uma questão de caminhada, tem uma questão de amizade, tem uma questão de, eu vou te carregar e tu me carrega aí, a gente é amigo, né? Legal. Então a gente sempre escutou isso, né, cara? Antes de vir a performance, vem a nossa amizade. E a igreja ali também sempre foi bom nisso, né? Sempre foi uma escola disso, né? De fazer as pessoas estarem mais próximas, mais juntas, né? Verdade. Inclusive várias gigs que a gente fez através da D55, né? Foram verdadeiras escola, né? Uma verdadeira escola para nós, né? A gente tocou em diversos lugares, assim, que a gente teve muito a ganhar com isso, né? Foi um aprendizado muito bacana, muito... Na verdade, mesmo tu sendo um menino, Felipe, eu também aprendi muitas coisas contigo, né? Então... Tô curioso. Não, sobre essas coisas que a gente conversava, às vezes tu ficava meio inseguro com algumas coisas, tu falava, cara, o que tu acha de tal coisa? Eu falava, Felipe, eu nunca tinha pensado em alguns questionamentos que me fizeram eu também acender a luz, sabe? É verdade, cara, eu nunca pensei nisso. Então, claro, faz muito tempo, né, cara? Sim. Então, talvez até tu nem lembre disso, né? Mas o importante e o mais inspirador foi que o tempo passou, né? Tu casou, né? E aí depois tu foi morar fora, né? Foi morar na Alemanha, né? Sim. E aí depois de um tempo eu vejo um cara que não era só um amigo, um amigão, um grande músico, que tu é um grande batera, né? Um grande músico, mas eu vi um cara, um líder, né? Hoje tu é pastor, né, Felipe? Sim. Então eu vi isso, porque às vezes as pessoas olham pro ser humano e às vezes fazem alguns pré-julgamentos, né? Tipo, mas o cara é novo, o cara é tal, é assim. Mas, cara, a gente vê isso. A gente vê, assim, a relevância que tu tem, né, com o ministério, né? O empenho que tu tem como um pai de família, né? Com a seriedade que tu leva às coisas de Deus. E isso a gente observa, a gente enxerga, né? Então, nada mais gratificante de que eu olhar para trás e ver aquele menino de 13 anos, né? Que perguntava, será que tá legal, será que tá bom? Hoje sendo um cara, um líder, né? Pô, legal. Um cara que influencia pessoas, um cara que ajuda pessoas, que pastoreia pessoas. Então isso é muito gratificante, né? Cara, e aí por diante, né? Agora tu vai me dizer o seguinte, daí tu casou. Sim. Na época que tu casou, eu lembro, né? Claro. Daí a gente ainda saía pra tocar em algumas gigs também, né? Sim. Aí rolou todo aquele negócio às vezes as mulheres ficavam brabas, né? Pô, mas de novo vai tocar? Tipo? Sempre tem isso, né? Fica mais tempo fora tocando que junto aqui dentro de casa. Pô, mas de novo, vai tocar de novo. É verdade. Cara, aí foi 2012, casei em 2012, novão, né? Tinha 20 anos. E foi maravilhoso, porque ali começou uma... Cara, não vou chamar de abandono da música, porque nunca teve isso, tá? Nunca rolou. A música sempre teve presente. São prioridades, né? São prioridades. Cara, rolou na minha vida, assim, um tempo novo. Rolou um capítulo novo, muito especial, onde eu comecei a compreender essa questão, como sou envolvido com a igreja desde sempre. Cara, sempre encontrei esse meio de servir a Deus e servir meus irmãos com a música. E eu também fiquei um pouco inclinado, um pouco seduzido ou, cara, sei lá, chamado com a ideia de começar a reproduzir aquilo que foi feito por mim. Exatamente. E eu comecei a encontrar um grande prazer nisso. Quem tá de fora sabe bem, assim, por exemplo, eu como sempre fui teu amigo, eu observei que tu tinha mais para oferecer, né? Além da tua música, né? Então, que tu falou, não houve um abandono da música, né? Sim. Mas sim, tu começou a abrir os horizontes, né? Perfeito. Para outras, para a palavra, né? Para o conhecimento, né? Exato. Para lidar com pessoas, né? Então, isso é fantástico, porque isso é o seguinte, tu tinha mais a oferecer. Não era só a tua música, né? Uma direção, né? Uma direção.
E eu lembro até hoje, sabe, Marcelo? Quando... E é um chamado, né, Felipe? Perfeito. Chamado, né? Pra dizer no idioma cristão ou gospel, é o chamado. É tu se chamado. sentir assim, cara, convidado, né? Provocado a encarar e se atirar mesmo, se entregar, se envolver, como tu tem dito, se dedicar a isso. Foi muito interessante, porque eu lembro até hoje da fala do meu pastor falando comigo, né? Disse, cara, não é uma questão de abandonar, é a questão de colocar em primeiro lugar hoje, talvez nesse capítulo da tua história, outra prioridade, colocar como número 1. Só que ele falou assim, é que o pódio é feito de 3 lugares. Sim. E não tem problema, o segundo lugar também é muito bom. E o terceiro também. É muito bom. A gente aqui não entende isso às vezes, né? Tipo... Na verdade, essa coisa de primeiro... já te interrompendo de novo, né? Não, cara, nóis. Pra mim não perder o raciocínio aqui. É. Essa coisa de pódio, por exemplo, assim, a gente usa muito isso como uma visão humana, né? Sim. Humana. Mas tu já percebeu que pra Deus não existe isso, né? Exato, cara. Então, que bom que tu falou. E isso é muito bom ouvir isso, porque quando a gente coloca números, né? Primeiro lugar, segundo, terceiro lugar, na verdade isso é uma classificação humana, né? Mas para Deus não significa. Significa Verdade. que todos estão em primeiro lugar. Verdade. Né? Todos têm prioridade. Boa. Então, só que claro, né? A gente sempre uns são chamados para algumas coisas, Claro. Outros para outras, né? E aí vem a classificação humana, mas isso é normal, é do ser humano mesmo, né? O cara compreendendo isso, o cara vai colocar mais tempo pra A ou pra B, né? Exatamente. E foi o que aconteceu comigo. Eu sempre tinha aquela ideia, né, meu? Eu tive por muitos anos aquele lance, um dia eu vou ser o batera de uma grande banda, eu vou viajar o Brasil e o mundo tocando, e aí eu vou estar vivendo talvez o ápice ou pico do meu chamado musical, e não tem nada a ver com isso. Não tem nada, necessariamente não tem a ver com essa ideia de eu colocar uma ambição humana e falar que isso é o ápice do chamado de Deus. Verdade, né? O ápice do chamado de Deus é quando eu entendo que, cara, servir uns aos outros e se carregar em amor, cara, e seja como for, o que eu recebi na minha mão também é para te abençoar. Exato. Aí eu acho que a gente tá vivendo o ápice em tempo todo. Então, cara, para mim só foi isso. Foi uma questão de inverter um pouco a ordem da minha entrega. E aí foi onde eu comecei a me dedicar um pouco pra questão da teologia, pra questão liderança na igreja, pregação, né? Tudo envolveu. Daí eu fui estudar na faculdade de teologia. E aí... por assim, as coisas foram acontecendo naturalmente. Começou a viver o melhor que Deus teve para ti, né? Sim. O melhor que Deus propôs para ti foi isso. Verdade. Porque às vezes, que foi, como tu bem falou, né? O ápice talvez para ti fosse eu ser um grande músico em turnês e servindo dessa forma. Só que Deus, ele olha pra gente e vê, não, o melhor para ele, o meu melhor para ele é esse aqui. Então nada melhor do que a gente estar na vontade de Deus. E é o ápice, né? Esse é o ápice, cara. O ápice é esse. O melhor lugar é tá no que Deus entende por ápice. E não o que a gente entende por ápice, né, cara? Porque agora pensando aqui, tu já imaginou tantas pessoas que fazem outras obras assim em prol da obra de Deus, ou em outras áreas, né? E às vezes tu olha na visão humana, talvez assim a gente até, mas o cara faz isso. Só que tu vai falar com essa pessoa, ela tá numa felicidade. É o ápice, né? O ápice para Deus, assim, que Deus tem para ela, foi aquilo. Nada melhor do que isso, né, Felipe? É verdade, cara. Então, cara, eu entendo perfeitamente, assim, quando tu te dedicou, não é deixar de lado a música, mas te dedicou naquilo que Deus tinha, né, te proposto, né? É verdade. Que era o chamado de Deus. E isso é legal a gente falar sobre isso, né? Até para as pessoas de casa que estão olhando, certamente vai ter algumas pessoas que não são da igreja e tal, né? Do cristianismo. O chamado de Deus, eu sempre falo isso, né? Nós somos cristãos, né? Então a gente acredita num Deus criador, um Deus que nos criou, que fez os céus e a terra, né? E a gente serve a Ele. E a gente sempre espera a direção de Deus.
Então o chamado de Deus é quando ele se preocupa com nós e fala assim, não, eu vou precisar de ti para te usar de tal forma. Esse é o chamado, né? É como se fosse uma... Como é que eu posso dizer? O cara tem o dom, tipo o Tina, o cara é jogador de futebol, ele não nasceu para jogar bola, né? Tem essas coisas, né? O cara nasceu pro golfe. O cara é do basquete. Então é mais ou menos isso, né? Cara, o chamado é maravilhoso. O chamado é Deus, ele coloca isso na gente, né? É maravilhoso. E quando vê as coisas acontecem. Foi o que aconteceu contigo, né, Felipe? Verdade, cara. Muito, muito bacana isso, cara. Tu foi pra Alemanha depois de quantos anos de casado? Cara, eu vivi num primeiro momento em 2010 e 2011. Aí eu não era casado, eu era noivo. Ah, lembro. Eu era noivo. Daí eu fiquei 2 anos lá num projeto onde tinham várias pessoas do Brasil, assim, né? Uhum. E iam lá para estudar o idioma e servir na igreja local. Era um projeto bem bacana de missões, assim, transculturais, né? E é onde a gente aprendeu muito, né, cara? Ou tentou aprender o idioma alemão, aquele idioma tão difícil, né? E a gente teve contato, então, em todas as manhãs, durante um ano, com pessoas do mundo todo, cara. Isso foi muito legal. De outras religiões, de outras culturas. Meu, eu, tenho amigos até hoje, sabe? E a Alemanha é um país que são 84 milhões de habitantes e 0,6 é cristão. São poucas pessoas, né? Poucas pessoas são cristãs. Então, tipo, isso me fascinou, cara. Me fascinou ter amigos, assim, que, de uma certa forma, são de valores completamente diferentes dos meus. Ao mesmo tempo, quando o amor ou a amizade ou o simples fato de repartir a merenda era a questão principal, a gente tinha uma coisa que nos ligava. E fazer vários amigos da Arábia, do Iraque, cara, de Guiné-Bissau, da França, do Canadá, da Austrália, sabe? De todo tipo de contexto, de todo tipo de cultura, de todo tipo de valor e de todo tipo de crença. Isso pra mim me enriqueceu, cara, porque eu pude, de certa forma, abrir um pouco minha cabeça. A visão, né? A visão, aprendi a compreender mais. A compreender mais e nessa hora não existe a minha ideologia ou a minha crença sentando em cima da tua, tem a ver com, cara, é que tu é importante, eu quero te compreender. E quando isso pra mim precisou entrar em cena, eu só tinha uma ferramenta, que eu vou amar esse cara, meu. Eu vou amar essa pessoa, esse colega, essa menina. Exatamente. Eu vou me interessar pela história. E foi aonde, demonstrando interesse pelas pessoas, e de fato um interesse genuíno, com o coração, eles começavam a contar as histórias deles. Velho, aí eu vi que Deus é Deus sobre toda a terra e sobre todas as línguas e nações, porque ele não se limita àquilo que a gente entendeu ou aprendeu em um curto período de tempo, na nossa criação familiar. Ele é Deus. E aí ali eu aprendi que o meu dever, sim, é pregar a Cristo, mas o meu Cristo se prega a quem quiser. Sabe, cara? Então eu escutei as histórias mais legais, até hoje, marcantes. Recebo até hoje convite de casamento. Que bacana isso, cara? né? Então ficou, bacana, né? Isso ficou. Então esse foi meu primeiro contato com a Alemanha. Pessoas, né? Tu aprendeu a olhar para as pessoas, né? Isso aí. Independente do que elas fazem, independente do que elas pensam, tu aprendeu a enxergar as pessoas, né? Que nem a gente fala as almas, né? Os mais antigos vão falar as almas, né? Então, cara, e é o que a gente precisa, né? Sim, cara. Eu lembro até hoje, Marcelo, que eu peguei um caderno no dia que a gente foi acabar a aula, né? Era a última aula. Meu, e eu entreguei para cada colega meu fazer algum texto ali de 3 linhas no seu idioma. E Sim. depois eu fui traduzindo, cara. Era muito legal, sabe, meu? Tu vê legal, né, na mente deles o que eles desejavam pra mim e o que marcou na nossa amizade. Então, cara, isso foi uma experiência que eu sou grato a Deus até hoje, porque se a gente consegue se compreender antes de qualquer coisa, cara, a gente ganha o coração das pessoas. É verdade. Né? A gente ganha espaço, a gente ganha ninho. E pra mim,
eu precisei viver isso, porque não adiantava eu querer levantar minha voz cara, e falar apenas uma ideia da religião, da minha crença. Não adiantava, eu precisava viver de fato aquilo. Porque não tinha efeito nenhum eu falar, até porque eu não sabia falar direito. Então não adiantava. Cara, eu fico imaginando, pô, se tu vai para os Estados Unidos é uma coisa, né? Tipo, o inglês eu acho que é um pouco mais fácil, né? Deve ser, cara. Pô, cara, o alemão... cara. É parecido com a língua estranha, né, mano? Não dá pra entender muita coisa. Eu lembro, cara, de uma vez que eu ofereci merenda pra um cara pra compartilhar meu lanche, só que era Ramadã dos caras, tá ligado? Uhum. E o cara recusava, eu não entendia por que ele recusava. Entendi. Putz, meu. Aí, tipo assim, não, pega aí. Não. Porque cada um o cara passa, insistindo, putz, cara. Eu lembro uma vez que logo tu voltou da Alemanha, a primeira vez que tu ficou um período lá, né? Eu falava, ô Felipe, aí, o que tu me trouxe lá da Alemanha? E tu, cara, não trouxe nada. Eu acho que eu te enchi o saco, né? Eu falei, cara, como tu não trouxe nada? Aí tu falou assim, ó, cara, eu acho que eu trouxe um negócio, tu vai gostar. Tu não lembra disso? Não lembro, cara. Tu me deu uma mostarda que parecia uma pasta de dente. Bah, tu lembra? Cara, de pasta, são as melhores. No tempo da Colinos, né? Sim. Eu olhei e o cara tá me dando uma pasta de dente. Não, isso é uma mostarda. Aí é boa, né, cara? Eu nunca vi uma mostarda tão boa quanto aquela, cara. Cara, agora a coisa mais legal é que já chegou no Brasil. Tem uns mercadinhos aí, meu, que o cara na internet o cara compra, vai nos sites aí, meu, o pessoal já tá trazendo. Já tá trazendo, cara. Eu digo, pô, filho, mas não trouxe nada, cara, da Alemanha, nós somos amigos, pô. Uma mostarda aí. Não, cara, eu trouxe. Chegou, não, aqui tá uma mostarda pra ti. É um baita presente, né? O cara esperando o Jazz Bass, né, cara? Eu lembro que eu tava em casa, às vezes chegava alguém, algum amigo, alguma coisa. Cara, isso aqui é o seguinte, isso aqui é uma mostarda. Eu usava bem pouquinho, né? Pra ter aquela mostarda lá. Cara, isso aqui é o seguinte, é uma mostarda do amigo meu que veio da Alemanha. Sim. Ele me trouxe pra mim. Ele me trouxe uma mostarda aqui pra mim. Nem era nada, eu tive que implorar pra te me dar uma mostarda. Cara, cada história, né, cara? Cada coisa. Poxa vida. Mas quando tu voltou da Alemanha, tu ainda não era pai, né? Tu não era casado, né? Não, eu voltei daí em 2012 e casei no meio do ano de 2012. Tu lembra que a gente foi tocar em algum lugar e daí eu fui de carona contigo. E aí eu lembro que tinha um movimento de polícia, assim, eu digo, ô Felipe, como é que tá tua carteira? Não, minha carteira tá tudo certo. Tudo certo, minha habilitação, tudo certo. Não, tudo tranquilo. Eu digo, não, beleza então. Aí tu me mostrou, não, tá aqui, ó. Era uma carteira de habilitação alemão, cara. Eu digo que os caras vão. Tu vai apresentar os caras vão te prender. Vou me fingir de estrangeiro, pô. Que sacanagem, né, cara? Essas histórias. Bah, Marcelo. Aí na minha cabeça eu pensei assim, não, mas acho que a carteira de alemão vale mais que a do Brasil, né? Não vale. Não vale porque eu caí um monte de blitz depois e me ferrei, cara. Me ferrei, paguei 1 milhão de multa aí. Não vale. Cara, é uma história essa carteira. Eu poderia ter dirigido 6 meses com ela. E eu dirigi 5 anos. Dirigi 5 anos, cara. E aí eu precisei consertar as coisas. Imagina claro, naquela época, né, cara? Nós estamos falando coisa de tempo atrás, né? De 10... Não, um tempo atrás. Faz um tempão. Faz um tempo. 10, 11 anos, cara. E aí, meu, tipo, agora... Mas eu achei muito engraçado. Eu achei muito engraçado, né? Não, cara, minha carteira tá aqui. Já puxou a carteira em alemão. Os caras... Mas tu sabe a primeira blitz que eu caí, meu? Eu tava nessa ainda, com a carteira alemã, e eu fiquei muito nervoso, porque eu tava com a minha esposa daí, e mais um casal de amigos. Pô, mas então passou bastante tempo com essa carteira, eu fiquei 5 anos, cara, eu não podia ter feito isso. Qual o tempo de validade da carteira da Alemanha? A carteira alemã, cara, lá o médico é que diz o tempo, tá? Na carteira mesmo não diz um tempo pra expirar. Ela é eterna, tipo, o médico, o pessoal da pessoa que vai dizer, tu não tá em condições. E aí eu caí na blitz, meu. E eu fiquei muito nervoso, porque foi a primeira vez e já tinha passado muito tempo, né, do prazo. E o policial começou a me fazer perguntas e eu de tão nervoso, eu não queria ser multado ou guinchado, eu comecei a fingir que eu não entendia. Eu vou confessar, meu. Eu comecei só a balançar a cabeça assim, eu olhava pra ele. Histórias do Felipe. Daí o novo quadro aí do podcast. Novo quadro, essa vai ser boa. Daí eu tô aqui parado assim, meu, e o cara olhou minha carteira, ele me olhava, eu olhava e baixava a cabeça e tal. Daí ele chamou outro colega, né, falou, ô fulano, essa coisa aqui não vale no Brasil, né? Daí eu, essa
coisa, meu. Tipo, pô, uma carteira, né, meu? Sou habilitado. Daí veio o cara, olhou, eles não entendiam muito, né, do que tava ali. E começaram a perguntar, senhor, o senhor entende? E eu ficava olhando, não respondia. Senhor, responda, senhor, esse carro é seu? Esse carro é seu? E eu, cara, os caras vão descobrir que eu sou brasileiro uma hora ou outra. Nervoso. E eu olhei pro policial e falei, yes. Tipo assim, cara, mas como? Respondi em inglês. E era pra. Nem alemão eu fingi direito, eu fingi inglês ainda. Tipo, yes, esse carro é meu. Então pode descer do carro. Tomei uma multa violenta lá no final de tudo. Meu, a gente só trocou o condutor ali. Quando o carro arrancou, o pessoal riu até não acabar mais, né? Tipo, da minha cara, pô, esse carro é seu? Yes, né? Yes. Que cena, né, cara? Que droga, meu. Depois já caí tantas outras. Mas são as aulas que a gente tem na vida, né? Acontece uma coisa pra gente aprender também, né? Mas bacana, cara. Mas daí nessa época que te pegaram na Blitz, tu já tava casado. Sim. Já tava casado. Mas daí tu voltou da Alemanha noivo, né? Isso. A primeira vez. Isso mesmo, em 2012, no começo, aí casamos em julho de 2012. E lá na Alemanha, lá tu tocava lá? Tocava também, cara. Tocava nos cultos. Lá já tinha iniciado esse processo de transição que eu te falei, né? Uhum. E me envolver um pouco mais com as lideranças e questões de pastoreio de jovens. Sim. E tudo mais. Não sendo pastor, mas já me envolvendo um pouco mais. Já pegando mais ou menos como é que era o tino, né? Isso, mas tocava bastante, cara. Tocava bastante com o pessoal lá. E foi bem legal. Eu lembro que tu postava alguma coisa, né? Sim. Tocando lá, era bem legal, né? O pessoal lá, né? Cara, estrutura muito boa, né? O contexto de igreja lá é outro. O contexto de igreja, como falei antes, são poucos cristãos, né? São poucas pessoas que realmente vão à igreja e têm um engajamento com a comunidade da fé. São pouquíssimas, cara. 0,6%, né? De 83 milhões faz a conta. Então, acaba que a igreja hoje, lá na Alemanha, hoje não, naquela época ela vivia um cenário um pouquinho mais caótico. Ela estava tentando renascer, porque a Alemanha é o berço, né, da teologia, ela é um grande berço, na verdade, não é o berço, é um grande berço, e enviou missionários para o mundo todo, financiou muito a evangelização, ela cooperou demais com a ideia de colocar a Bíblia de maneira clara na mão das pessoas, né, através de Lutero e tantos outros que vieram antes dele ali, da região europeia também, né? Sim. Mas eu não sei, o fenômeno, o pessoal fala tantas coisas que pode ter prejudicado a igreja na Alemanha, como o humanismo, né, a questão do iluminismo, que nasce também lá na Europa. Isso tudo foi cooperando, o racionalismo. E aí, de certa forma, isso foi, não sei se trazendo o pessoal para um eixo mais racional e menos dependente de fé, e as igrejas realmente esvaziaram na Alemanha, né? Porque a Alemanha também é um país que sofreu muito com a questão as guerras, né? Das guerras, né? Então, eu não conheço, tu sabe melhor, né? Também teve a questão da guerra principal lá, né? Do né? Comunismo e tal. Então isso aí, claro, né? É uma coisa que ficou muito na história, né? Ficou muito manchado, né, na história, né? A gente entende que hoje, né? As pessoas não têm essa visão, né? Certamente tu até comentou comigo isso aí, né? Sobre, o pessoal lá, com negócio de comunista e tal. Não, eles não gostam, né, disso. Eles odeiam. Sim, o nazismo, né, cara? É um lance, assim, horrível. Hoje, qualquer alusão a isso é crime, né? Mas é crime severo mesmo, assim. O pessoal repuna isso de uma forma, e com razão, né? Porque foi horrível, né? A questão do Holocausto, toda aquela ideologia, né, diabólica, né, cara? Puxa vida, é uma mancha, mas a Alemanha recuperou, ou procura recuperar isso, né? Isso recuperou bem, né? Procura limpar a imagem, mas não só por causa de imagem, mas de fato por ser um país, cara, que dá certo, né? A Alemanha hoje dá certo.
tem as características do seu povo, mas um exemplo foi essa onda, alguns anos atrás, de refugiados, né? A Alemanha Sim. foi um dos poucos países que abriu a fronteira, assim, recebendo milhões e milhões de pessoas, né? Dando refúgio, abrigo Dando político. auxílio, né? Bah, cara, e hoje tu vê isso nitidamente, né? Nos últimos anos que eu morei lá, 2018 até 2021, É um país bem sólido, né? Um país bem, assim, muito consolidado. bem... É consolidado, é. O programa social funciona muito bem, então tu vê muito refugiado, cara, muitas pessoas que não têm a fisionomia Uhum, de um alemão, são pessoas do Oriente Médio, sim, né, de países que foram afetados pela guerra, sim. mas, cara, acolhidos. Então, é uma mensagem bonita também, né, Bonito. desse Pô, país, cara. bonito, Putz, é um bonito. país maravilhoso. E é um país que, bom, Deus tem plano com todos, né? Com todo ser humano. E não é diferente, né? Não, Com a Alemanha, né? Mas legal, cara, legal a gente falar nisso até, porque uma coisa que às vezes as pessoas têm alguma curiosidade para, mas são um povo muito acolhedor, né? sim, sim. Muito acolhedor, né? Ao contrário do que se fala, né, Marcelo? O É. pessoal diz que o alemão é um povo frio. Uhum. Cara, eu diria que não. O alemão só tem uma cultura diferente. E para nós isso soa ou nós recebemos como frieza ou são muito diretos. É que o brasileiro é muito caloroso, né, cara? Eu acho que cada. É o que tu falou, né? O que sai fora da cultura de um povo talvez soe como frieza, mas não é, porque é outra cultura, né? Sim, cara. Por exemplo, eu entendo que um brasileiro, quando tu vai iniciar um relacionamento com ele, o brasileiro inicia um diálogo completamente aberto, sem muro nenhum. É. O brasileiro tá ali, meu. Bah, e da onde é que tu vem? E qual é a tua idade? E tua família? E tu trabalha com o quê? Tipo, muito direto já, né? Direto, abertíssimo, sem barreira, sem muro. Uhum. E o alemão não, o alemão é o contrário. Tu começa com um muro de 2 metros. Não tem essa abertura, né? Então, o que acontece com o passar do tempo em ambas as culturas? Conforme tu vai demonstrando fidelidade, lealdade, uma caminhada com o alemão, esse muro vai sendo desconstruído. Até tu atingir de fato o coração dele. O alemão é muito reservado, sim. Ele é cauteloso para quem ele abre a porta ou desconstrói o muro. E o brasileiro, à medida que o tempo passa, o brasileiro, na verdade, constrói o muro. É o contrário. É o contrário. É o contrário, né? É o que eu percebo. Aí o brasileiro é tudo muito aberto. Isso. Dependendo do que o cara vai fazendo, né? As pessoas vão se comportando. Opa, aqui, vou levantar um muro, vai vou levantando. levantar aqui uns tijolinhos aqui e tal. Ah, cara, não, mas aí o brasileiro não fala, né? É. Mas ele vai botando assim o muro até daqui a pouco criar um certo tipo de inimizade, antipatia ou falta cultura, de afeição. Né? São culturas diferentes. Cara, né? amo as duas, sou brasileiro de cultura, de coração, mas aprendi muito com a cultura daquele povo lá, cara. Teu menino nasceu lá, né? Meu menino é alemão. E alemão. Tive que fazer uns mesh aí nos consulados. Bom, tu tem a nacionalidade, né? A minha esposa. Ela tem, eu né? só tenho brasileira. Aham. Sim. E ela conseguiu, né? Lá. Sim, cara. Daí, por conta disso, meu filho nasceu lá, mas independente. Por ser filho de alemã, ele nasce alemão, né? Em qualquer lugar do mundo. Isso é legal, cara. Legal, né? Tem um Deutschzinho em casa. Que legal, cara. E agora tu vai ter mais 2, né? Mais 2, cara. Cara, quando eu olhei ali, poxa vida, eu digo, bah, o Felipe Não, tu viu, cara? Pô, tá Agora, povoando. São outras prioridades, né, meu? É. Veio a música, veio o pastoreio e agora veio a procriação. Eu virei um procriador, né, cara? Tipo legal, assim, cara. são questões de prioridade. Legal, né? E é tão bom, né, cara? Os filhos são tão bons, né? Fazer filhos é bom, né, cara? Fazer e ter. Bom, que assim, ó, eu tenho 3, né? Eu tenho 3. Agora é tão grande já, né? Agora é tão grande. Sim, sim. Mas é bom, a gente olha e vê, sabe? Apesar apesar das dificuldades, às vezes a gente tem que correr com preocupações, né? Sim, sim. Que a criança é assim, está sempre preocupado, né? Mas sempre é bom, né? A gente olhar e, poxa vida, isso faz parte de mim, esse ser, né? Cara. É uma coisa muito boa, né? Tanto é que Deus, ele nos deu essa Verdade, cara. São novos capítulos pra mim também, né, Marcelo? Eu virei pai há pouco tempo, né, meu? Então, tipo, 1 ano e 10 meses que eu sou pai, né, cara?
E eu fui pai bem no meio da pandemia, assim, no ápice lá na Alemanha. Então, o primeiro ano do meu filho a gente estava lá. E estávamos sozinhos, né? Então, foi difícil, ao mesmo tempo foi muito bom pelo aprendizado, né, cara? Foi muito legal, assim, a questão de estarmos só nós três. Sim. Isso também nos deu muito aprendizado, cara. Muito aprendizado, assim, de nos virarmos, de ter uma parceria em casa, de fato ser um time, né? Enxergar de uma visão mais, assim, mais compreender mais, né? Sim, procurar sim, entender, porque nós seres humanos, a gente tá sempre se adaptando, né? Sempre melhorando. E essa pandemia aí, ela fez com que a gente se adaptasse em muitas coisas, né? Inclusive dentro do âmbito familiar, assim, né? Às vezes algumas manias, algumas coisas a gente vai se adaptando e a gente vê, pô, que a gente vai melhorando, né, com o passar do tempo, né? Legal isso. Felipe, a segunda vez que tu foi pra Alemanha, já na segunda vez que tu foi, daí ficou bastante tempo lá, né? Sim. Quanto tempo tu ficou lá? Cara, assim, a primeira vez fiquei 1 ano e 10 meses, e agora na segunda foram 3 anos. 3 anos. Não é bastante, né? Foi maior, né, o tempo agora, dessa última vez. Eu fui em 2018, em abril, e voltei agora, em 2021, no dia 29 de janeiro. 29 de janeiro. Então fechou ali quase 3 anos. Cara, eu fiquei com vergonha, sabe por quê? Porque tu veio e tu acredita que eu achava que tu estava na Alemanha? Sério, cara? Eu fiquei sabendo que tu tá morando aqui não faz muito tempo, não. É mesmo, cara. Tu achou que eu tava de férias? Eu achei bom, o Felipe veio passar as férias aí. Sim. Sabe que a gente sempre correndo, né? Com uma coisa, com outra, a gente acaba não acompanhando. Não acompanhando, né? E eu pensei, legal, o Felipe tá de férias. Até eu pensei, poxa vida, a gente podia... Porque antes de tu ir pra Alemanha a segunda vez, a gente fez uma gravação, né? Fizemos, a gente fez cara. um EP do Lacerda. Do Lacerda, né? É verdade, com a produção do Giba. Do Gibinha, é verdade. Tocamos lá, lembro disso, cara. Foi legal, né, Passamos o dia gravando a música dele, né? Lá no estúdio Life. No estúdio Life. Life lá. Isso mesmo, cara. Foi bem legal aquele dia, cara. E eu pensei, poxa vida, o Felipe foi embora e a gente não parou pra comer alguma coisa, pra trocar uma ideia, né? Sim, Até eu te liguei, se eu não me engano, né? Sim, cara. E agora há pouco tempo que eu soube que tu tava morando de volta aí. Eu fico com vergonha, foi uma negligência minha, né? Me perdoa, tá, Felipe? Não, tá tudo certo. Só que daí o seguinte, teve a questão de que a segunda vez tu ficou lá e a tua volta pra cá, eu vi que bastante coisas começaram a acontecer, inclusive há pouco tempo que eu comecei a perceber isso. Eu já via toda essa questão de liderança tua, né? Que tu já tinha um tino para isso, né? Tu já estava se preparando para isso, né? E eu achei muito bacana, muito legal que tu voltou para cá e tu já foi meio que abraçando diversos trabalhos, assim, né? Eu achei muito, muito legal. Fala um pouco sobre isso para nós aí. Entendi. Tu voltou da Alemanha logo, daí tu já foi apresentado na igreja ali. Sim. E logo já iniciou uns trabalhos, né? Como é que foi? Cara, então, a minha jornada na igreja, assim, como pastor, ela começa em novembro de 2015. Ela é um pouquinho antes de eu ir pra Alemanha ainda. Eu tava concluindo... Essa parte mas é bom tu falar. Né? Tu ia vir depois falar nela? Não, eu ia falar que essa parte eu lembro, mas é que o pessoal que tá vendo não tá conectando. Eu tô viajando, né? Eu tô achando que nós estamos conversando. A minha história, então, ali com a igreja, ela começa de maneira integral, né? Onde eu fui integrado ao ministério em novembro de 2015. Ainda faltava 1 ano para eu me formar em teologia. Aí eu fui desafiado pela liderança da igreja, pelos pastores, assim, a viver de maneira integral. Ou seja, trabalhar na igreja, né? Exercer um tempo dedicado à obra, tempo assim, 100% à igreja. Ou seja, minha vocação é ali e meu trabalho também é. E ali, em 2015, eu comecei um trabalho com juniores, que é uma faixa etária de 8 até 12. Na época, hoje é de 9 até 12 ou 13. Mas na época a gente iniciou um trabalho, na verdade assumimos um trabalho que já tinha um pré-projeto ali, já existia um cuidado com os juniores, mas não de maneira integral, né? Claro que com uma pessoa
dedicada 100%, é óbvio que tu vai ter mais tempo para ter mais ideia, para criar mais coisas, atividades, enfim. Assumimos e criamos um ministério de juniores para a igreja chamado High Five. Então, que é o ministério, foi o primeiro ministério de... Eu cheguei a levar a minha filha, a Mariana, eu cara. cheguei a levar um período ali, logo depois eu comecei a tocar em Novo Hamburgo, né? Entendi. Inclusive ela falava, pai, eu queria ir no High Five. É isso aí, cara. Foi um trabalho bacana, Foi né? muito legal, cara. Nossa. Eu não sei se tem ainda, mas é um trabalho bacana pra caramba, né? Cara, já tá no 6º ano. E o bom ali é que o pessoal é bem organizado, né? Sim. Tem um ministério grande ali na D55, né? Aham. Assim, é muito bem falado, né? O pessoal super, assim, dedicado, Sim, né? cara. A isso. Excelente, né, cara? Então, em 2015 a gente assume e em fevereiro de 2016 a gente cria, então, a gente lança essa proposta de fazer uma igreja para juniores. Cara, e aquilo foi muito legal, porque eu aprendi muito. Então foi meu primeiro trabalho de maneira integral com a igreja. Foi um trabalho onde eu era pastor de juniores. E ali eu cuidei durante 3 anos. Legal. Né, cara? Legal. O 16, o 17, 2 anos e um pouco, na verdade, né? Uhum. 16, 17, e aí no começo de 18 foi onde a gente foi para a Alemanha. Uhum. Então eu tive essa experiência pré-Alemanha já, um início, digamos que um estágio pastoral, assim, Sim. podendo trabalhar já de maneira integral, mas em dimensões menores, Uhum. né, proporções menores. Que mas foi um resultado, muito bacana, e foi um resultado muito fantástico, muito, bom, né? porque através de crianças, quer que não quer que seus filhos estejam num ambiente seguro, onde de fato é legal para eles e eles estão tendo contato com a presença de Deus. Legal. Todo mundo quer isso, cara. Né? Que mal pode bacana, fazer, né? Eu achei muito bacana que a minha filha falava, pai, vou high five. Sim, né? comentava, porque isso foi, cara, era uma coisa contagiante, foi né? contagiante. A gente chegou, assim, em momentos de ter cultos, cara, com 150 juniores. Imagina, cara, é uma igreja. Uma igreja. Pô, uma igreja, meu. Então era muito legal a dinâmica, era tipo um programa de YouTube na época, bem dinâmico, bem legal. Então foi minha primeira experiência. Daí, em 2018, a gente transicionou o ministério, né? Outras pessoas assumiram e a gente foi para a Alemanha, então, né? E aí, então, o meu início ministerial, ele veio um pouquinho antes da Alemanha. Na Alemanha, daí já foi para uma proposta de igreja no sentido de todas as faixas etárias. Uhum. Aí eu era um missionário, uhum. Eu era um pastor auxiliar da igreja, onde eu comecei a me envolver com todas as idades, com todas as áreas. Eu aprendi um pouco dessa questão de se envolver de fato com a igreja no todo. Só que para mim foi muito bacana, porque além de aprender isso, de ter que fazer parte disso, porque aqui no Brasil eu já fazia, mas eu não precisava matar no peito toda a responsabilidade, né? Sim. Eu tinha meus pastores que faziam isso. Lá eu precisei assumir novos papéis, novas responsabilidades. Teve um treinamento aqui, né? Foi categoria de base. Ó, tu vai treinar mais ou menos assim. Aí te largaram no jogo. Joga lá, né, cara? E foi muito difícil. Muito, muito difícil, muito prazeroso, mas muito difícil, cara. Fazendo esse comparativo mesmo com o jogador, é tipo isso. E às vezes as pessoas pensam que é fácil, né, cara? Sim. Existe muito disso, né? Às vezes as pessoas olham e fazem um pré-julgamento, falam, mas é muito fácil tu ir lá para a Alemanha, para onde quer que seja, e vai ser um missionário. Não é fácil, né? É um preço que tem que ser pago, né? Muito alto, cara. E realmente a pessoa tem que ter um chamado, né? A pessoa tem que estar com a chama no coração, né? Para fazer aquilo, que é muito assim, é muito louvável, né? Quando a pessoa disponibiliza um tempo, um período da vida dela, né? Para se dedicar a isso, né? É verdade, cara. Então não é fácil, cara, não é fácil. E isso é muito admirável, né? Sim, foi um tempo muito bom, tá, cara? De muito aprendizado, onde a gente é muito tratado, a gente cresce muito, a gente se desconstrói para que Deus possa fazer algo. Tem aquela frase bacana de Martim Lutero, né, cara? Que Deus cria a partir do nada. Então que a gente se torne nada para que ele possa criar algo na gente, né? Tipo isso. E a Alemanha para mim foi esse período, tá? Bem real, assim. O cara chega achando que, é isso, a Alemanha precisa de mim.
cara chega achando que vai, vão conhecer agora o avivamento. A verdade é que não é nada a ver com isso. A verdade é que é um campo de batalha, né? É um campo, onde tu precisa aprender muito, precisa, enfim, ser desconstruído de fato para que Deus possa criar algo legal. E para nós foi isso. Esses 3 anos de Alemanha foram exatamente isso. Um tempo de desconstrução, de humilhação, de tu bater a cabeça ali, achar que era uma coisa e é outra, precisar ser humilde, dar passos para trás e dizer, preciso de ajuda. Errei, não era como eu pensava, por favor. Então a gente ficou esse período, esses 3 anos, e muito bons. A gente tem muitos amigos, a igreja tá linda lá, tá indo bem, tem pastores, tem membros, tá tudo certo. Legal, cara. Não tem, sabe, não tem nada. Mas para nós, para mim principalmente, né, que não sou alemão, minha esposa tinha uma facilidade bem maior porque ela cresceu lá. Eu não. Então, para mim, o choque cultural foi muito forte, o idioma foi muito forte, a questão de aprender, a questão de entender a mentalidade, o humor. Cara, parece bobagem, mas até a necessidade de rir o cara tem. De uma hora tu não entender uma piada de mesa e tá todo mundo rindo e o cara não ri junto. Imagina que coisa, né? Eu já me peguei, Marcelo, de boa, chegando em casa e ligando no YouTube. Cara, programas, tipo, pra poder rir sozinho. Cara, várias vezes eu fazia isso. É uma coisa meio que... São coisas pequenas, né? Que realmente faz um impacto, né? Gigante. Causa um impacto, gigante, né? Cara. Pra tu ver o amor que a gente tem pelo nosso povo ou pela nossa cultura, só tu saindo fora. Então esse choque cultural é interessante. Porque tu chega lá, é tudo maravilhoso. Os 3 primeiros meses. Depois começam as comparações. Daí tu começa a perceber, né? Tipo, poxa vida, mas... eu tô acostumado com isso. Exatamente. Meu povo ri disso, eles não riem disso. Então tu começa uma certa comparação. Depois, se tu vence isso, aí sim existe uma compreensão por onde tu está. E aí, cara, tu consegue relevar, não compara mais, tolera, passa por cima, continua sabendo quem tu é, mas entendendo onde tu tá. Então, o choque cultural, ele é quase que um burnout, o pessoal fala disso, é uma depressão, Cara, é difícil, mas passando por isso também tu enriquece, né? Tu enriquece no teu interior. Tu fica maior, tu fica mais... uma pessoa mais humilde, tu fica uma pessoa mais compreensiva, tu fica uma pessoa mais educada, mais respeitosa, enfim, são várias as riquezas que o cara traz de uma experiência dessa. Tu voltou muito bem preparado, né? Muito bem. Eu não sei. Cara, tu passar por isso, eu fico imaginando cara. Poxa vida, eu vou pra São Paulo, eu já fico louco. Eu digo, meu Deus, eu tenho que voltar pro sul lá, mas não dá. Tu imagina, cara, eu acho que pro cara passar por tudo isso, que pessoas dizem que, tu vai lá e viaja, não é fácil, não é fácil. Sim. E aí tu começar a entender tudo que tu falou, né? Tu começar a entender, tu se desconstruir, né? Aí tu começar a perceber as coisas, começar, né, a se adaptar naquilo, saber se colocar no teu lugar, né, saber se posicionar da maneira certa, na hora certa, da forma correta. A pessoa, não tem como a pessoa não voltar preparado, né, de um campo missionário assim, né? E assim eu acredito que com vários missionários, né, tanto na Alemanha, quanto na África, quanto Inglaterra, Estados Unidos. Então, a pessoa volta com a bagagem. Sim. Né? Sim. Então, tudo isso serviu para te para moldar, né? Moldar. E, cara, até por um certo modo, logo que tu voltou, até foi uma boa a gente não ter conversado, porque eu tô vendo um crescimento em ti, assim, de uma forma muito legal, cara, muito legal. Ai, tu já era um cara muito relevante, né, um cara muito, né, dedicado à obra, né, e eu vejo muito mais isso agora. Que bom, eu vejo um crescimento muito legal, assim. Que bom. E que legal, cara, que a D55 tá na D55, né? Sim, sim. Cara, daí a gente voltou. Que legal, cara. Né, no começo desse ano. E nossos pastores prontamente nos abraçaram, né? Porque o projeto mesmo de Alemanha era para ter durado mais tempo. A gente foi com a ideia de ficar bastante tempo. Mas
cara, por conta desse choque cultural, Aham. dessas dificuldades mesmo, e o nascimento do nosso filho, a gente optou por encerrar o ciclo. Uhum. Pedimos a direção de Deus, a gente optou por, beleza, vamos preparar então um caminho de finalização, vamos deixar tudo bem, o nosso melhor vai ser entregue, mas vamos voltar para casa, sabe? Tipo, foi esse sentimento, Porque né? o propósito de Deus foi esse, né? Foi esse, cara. Foi E prontamente a nossa igreja nos abraçou, nossos pastores, né, cara, nos cuidaram. Não, beleza, vamos lá, vamos reconstruir então, Uhum. vamos reformular as ideias, vamos Sim, pedir a sim. direção de Deus. E agora já faz aí 10 meses que a gente tá de volta, né? E É pessoas, recente, né? cara. E pastoreando pessoas. Pessoas Quantas pessoas estão sendo ajudadas, já... É, né? Tipo assim, tu tá abençoando a vida de quantas pessoas? Hoje mesmo tu tá abençoando a minha vida, cara. Entendeu? É muito gratificante conversar contigo. A gente fica muito edificado, é muito edificante, sabe? que legal, meu amigo, glória Assim, a Deus. trocar uma ideia contigo, porque a gente percebe esse crescimento em ti. E, cara, o que eu tenho pra te dizer é que tu tá. É isso aí, cara. É esse o Que caminho. 10, cara. E que 10. legal que a D55 ali tem, né, um pastor que nem tu, é um cara muito relevante, um cara que eu admiro pessoalmente. Bom, eu falar sou suspeito, né? Amigão Desde a infância. desde a infância. Eu lembro que eu tocava ali e o André falava assim, quando o André, né, me falava, tu tava na Alemanha, ele falava, bah, o Lipe, como fala de ti, cara? É, O Lipe fala assim, ó, bah, cara, o Marcelo, bah, que cara legal. é, Cara, eu pensava, é sério? Ele falava isso aí, cara. sempre, meu. Sempre Então, foi. cara, é muito gratificante, assim. Tem um amigo que nem tu, né? De uma nobreza, né? Da forma com que tu levas a obra de Deus a sério, né? E o propósito que tu tá vivendo na tua vida, né? O propósito de Deus. Isso é muito bacana, muito legal. Amém, meu amigo. Obrigado por Fico isso. muito contente, assim, a gente tá trocando essa ideia aqui, né? Eu acho que vai ser muito edificante, assim, para várias pessoas, né? Apesar de que muitas pessoas já te conhecem, mas outras não, né? Sim. Sabe lá onde esse vídeo vai chegar, né? É isso aí, cara. Mas tu voltou pra cá, então tu tá com esse trabalho agora ali, Sim, já meu faz amigo. 10 meses, 10 né? meses a gente tá de volta. Eu tô no time de pastores ali da nossa igreja, né? Uhum. De maneira integral, trabalhando na igreja. Pessoal bacana também ali, né? Cara, amo minha igreja, amo pastor Mauro, pastor André, Cabeça, né, cara? O Vini, o Jean. O Vini é Cara, o o Fabian, né, meu? Putz, toda a galera que a gente tem uma história juntos, né? Aham. Tô citando aqui os pastores, assim, mas nossa, a igreja ela é feita de tantas pessoas, cara, que se tu começa a citar cada uma delas de fato vai te formando, né? Vai fazendo essa troca, ou seja, cara, tu tem ninho no meu coração e eu tenho no teu, e ali a gente vai fazendo essa grande família. Legal isso. E essa Muito igreja ela legal. foi formada dessa forma, tu sabe, né, amigão? Foi parte daquela igreja, Fui parte da história, da né? história toda, construiu muito ali, É. serviu muito. Tu sabe que é dessa forma, né? O pastor Mauro imprime essa característica de Jesus, de ser uma família leve, que opta pela alegria, Sim. que opta pela boa risada, pela boa conversa, ao mesmo tempo pela seriedade. Legal em os servir a projetos, Deus, né? Os projetos sempre é muito bem. O que eu percebo ali é sempre muito bem elaborado, né? Sim, Muito bem elaborado, não é feito assim, vamos fazer isso, chega e faz. É muito bem pensado, o pessoal se preocupa bastante com a questão da divulgação de imagem, isso é muito importante, a organização, né? Então isso é uma coisa muito bacana, muito legal, né? Os projetos assim, até as transmissões online que vocês estavam fazendo, né? A estratégia, né? Em período de pandemia, né? Cara, muito bom, muito legal mesmo, assim. E um cara que vai vir aqui também é o Cabeça, né? o Cabeça. O Cabeça vai vir aqui. Tem que vir, porque o papo com ele sempre é... São pessoas que fizeram parte, né? Parte da minha história, são amigos e com certeza, cara, vai ser muito edificante, assim, conversar. Mas, Felipe, para nós encerrar aqui, cara, eu queria que tu deixasse uma palavra, assim, pro pessoal que tá ouvindo, né? Boa, cara. Essa parte é um prazer, né? Deixar uma ideia, deixar
deixar algo de Deus... Se tu quiser ler alguma coisa... Ah, não, mas tem aqui, cara, sempre tem uma coisinha, sempre tem uma coisinha guardada. Alguma coisinha preparada aí. Sempre tem. Mas tu sabe, cara, que o que eu tenho, assim, me envolvido nos últimos dias é de fato aquela questão de Eutico. Aquele cara que caiu da janela enquanto Paulo pregava. Paulo estava pregando e um jovem, a Bíblia fala que é um jovem, né? Essa passagem está em Atos 20. E ele, cara, senta na janela e Paulo tá pregando e de alguma forma ele dorme e ele cai, né? Uhum. E ele cai, meu. E a reação de Paulo é parar tudo, ir até o encontro do cara e abraçar o cara. E o cara ressuscitou. Eutico ressuscitou. Não sei se foi o primeiro milagre de Paulo, mas foi certamente um dos primeiros relatados na Bíblia. É uma bela maneira de começar, né, cara? O teu ministério ressuscitando uma pessoa. Mas o que chama a atenção é que as pessoas que estavam ali, elas se sentiram consoladas. Porque um dos deles ressuscitou. Uau. Cara, a palavra, o que ela tem a ver? Ela tem a ver com o nosso espírito. Não é questão de janela ou propriamente de físico, né? Não tem a ver com o nosso espírito, porque muitas vezes a gente também vai para esse ambiente, né, Marcelo? A gente vai para o ambiente da janela e a gente começa a paquerar com os dois lados. A gente olha a banda passar lá fora. É verdade. E a gente olha a banda tocar aqui dentro. Uhum. E a gente fica ali, agora tá mais interessante olhar para cá, pro lado de fora. Talvez tenha um pouco mais de cor, tem um ar mais fresco, tem... Cara, a banda tá passando, ali tá passando uma patrulha militar romana, uma carroça, lá tá o ferreiro trabalhando, o padeiro fazendo o pão. Ah, mas espera aí, aqui dentro também ele tá falando coisas legais que eu também acho legal ouvir, tipo perdão, Deus me ama, Deus tem uma coisa boa comigo. Então vamos focar um pouquinho mais aqui. O fato é que janela é isso, cara. É lugar de 50-50. Tu não é de lá nem de cá. Tu fica, de fato, em cima do muro. Uhum. Tu pode estar frequentando, mas teu coração já não está mais ali. Tu pode estar observando lá de fora, mas teu coração não está lá também. Não sabe que lado tá, né? Não sabe. E a minha palavra, se eu pudesse deixar pra galera hoje, seria essa, cara. De preferência, cai pro lado de dentro. Porque o lado de fora é uma queda feia. E, geralmente, quando tá numa janela, por via de regra, tu nunca cai pra dentro. Já parou pra ver, cara? Na janela, o cara sempre cai pra fora, mano. E pode matar, né? E pode matar. E aí é que tá. Eu tô falando isso numa questão emocional e espiritual. Uhum. Quanta gente dorme, né, cara, na janela, porque talvez ela é mais confortável e acaba caindo e falecendo no seu espírito, Exatamente. sendo pessoas que ficam indiferentes. Exatamente. Pessoas frias, pessoas, cara, que adormecem de fato. Mas uma boa notícia é essa. A Igreja de Jesus, ela também é chamada para parar tudo e ir lá abraçar. Né? Pode ver que Paulo não ficou dizendo, mas por que a igreja deixou o guri sentar lá? Ou por que o guri sentou lá? Não tem a ver com isso. Tem a ver com parar tudo e vamos abraçar o cara porque Deus ressuscita. Então, de fato, cara, se vocês têm de alguma forma sentado em lugares perigosos, se afeiçoando com a janela, cuidado, acho que pode estar adormecendo teu espírito. É bom se entregar e se entregar de uma vez por todas e 100% à presença de Deus. Ela não vai nos fazer mal, cara. Essa seria uma palavra. Uau, que palavra bonita. Muito, muito bem colocada, Felipe. Cara, eu só tenho que te agradecer, né, pela tua participação aí. E muito contente de tu poder ter vindo aqui hoje. Cara, e já tô até pensando em uma próxima. Olha aí, olha aí. Fechou, viu? Então tá, cara, brigadão. Bom, pessoal, então eu falei aqui com o Felipe Mitman, né? Grande amigo, grande pai de família, um grande ser humano, um grande pastor, um grande músico, né? Um amigão fantástico, né? Muito obrigado, Felipe, e tamo junto. Obrigado, meu brother. Tamo junto, valeu. Só pela próxima.